Em geral, todos os nossos problemas afetivos, ou seja, enquanto casal, eles são decorrentes de uma dinâmica na nossa família de origem, ou seja, com os nossos pais ou os nossos ancestrais. Então, muitas vezes, aquilo que fez com que este casal não desse certo e um deles fugisse para a Irlanda, vamos colocar assim, foram pontos específicos com os pais de cada um deles. Então, numa constelação familiar, muitas vezes a gente nem vai no parceiro. A gente já vai no pai e na mãe, porque na verdade nem era o parceiro. O parceiro é um espelho para mostrar algo que está atrás. Entende? E aí, na constelação familiar, a gente põe o parceiro também, porque ele é necessário. Vamos dizer que ele é a minha parte consciente de ter feito esse processo, mas ele, na verdade, reflete uma dinâmica da minha família de origem. Compreende? Então, por exemplo, você lembra que no início eu falei aqui das pessoas que entram num relacionamento e elas não estão iguais? Elas não sabem disso, entende? Para elas, elas estão iguais, se a gente falar conscientemente. Mas na dinâmica do relacionamento, isso é muito fácil de perceber, entende? Muito fácil. Se um estiver maior do que o outro naquela relação, porque lá na família dela, naquele exemplo que eu dei no início, ela está maior que a mamãe dela, aquele relacionamento vai estar desequilibrado. Muito possivelmente esse relacionamento vai ser um relacionamento abusivo. Entende? Para ambas as partes, para uma das partes. E aí o que acontece? É lógico que o rompimento desse relacionamento não vai ser um rompimento saudável, vamos dizer assim. Entende? É como se, imagine, uma mãe estivesse desvencilhando de um filho. É difícil para ambas as partes, porque o papel que ela assume para aquele, vamos supor que seja um casal hétero, tá? O papel que ela se presta naquele relacionamento para com aquele rapaz é um papel de mãe. E o papel que ele se presta naquele relacionamento de casal é um papel de filho. Compreende? Sim. E na hora disso desvencilhar, é muito doloroso. Entende? É muito difícil, porque não há igualdade. Eu não posso chegar e pegar o que eu entreguei, o que é meu daquilo e sair de boa, e ele também não pode. Compreende? Porque é uma relação mais, na realidade, na alma, é uma relação muito mais profunda, é uma relação de mãe e filho. Para ela sair é difícil, para ele sair é difícil. Entende? Então, aí... Tem casais que têm essa dinâmica mesmo. Não, tem casais não, deixa eu te contar. Tem muitos casais que têm essa dinâmica, na verdade, né? E aí, o que acontece? É muito importante fazer esse reprocesso, vamos dizer assim, do final desse relacionamento. Porque, geralmente, quando a gente foge, a gente não quer ver o ex. É como dizer, ex bom é ex morto, né? E tudo mais. Mas não existe ex. Porque não existe ex nada, tá? Essa expressão ex, ela é um resumo da palavra exclusão. Lembra quando eu falei da constelação lá de Escorpião? Além de cada estrelinha precisar estar no lugar correto, todas têm que estar lá. Sim. Entende? Não tem como um relacionamento dar certo hoje se eu não tenho lugar para todos os antigos parceiros. Se esses antigos parceiros não podem ter um lugar, a tendência, na prática, eu vejo isso todos os dias, né? É que os outros simplesmente substituam esse que não tem um lugar. Tipo... Repetindo as mesmas Os mesmos ações. erros. Por isso que nós temos padrões de comportamento, de relacionamento. Quantas pessoas chegam, Juliana, meu padrão de relacionamento, eu tenho ciúme de todos os ex. De todos, né? Mas aí o problema não tá com o ex. É porque, na verdade, assim, não é nem que o problema não tá no ex, porque se o ex, né, se aquela pessoa se sentiu conectada com essa pessoa, é porque as duas têm roupas sujas para lavar. Em qual sentido? Esse ex tem questões no sistema familiar dele de origem que ele precisa olhar, entende? E essa moça, né, que sente ciúmes, vamos colocar nesse exemplo, também tem questões do sistema de origem dela para olhar. E aí o universo é sábio. Ele pega alguém que tem essa dinâmica para trabalhar e olha assim, aquele ali tá ótimo. E aí eles se encontram na Dices e tudo parece ótimo, entende? Para começar. E aí eles começam um relacionamento. Esse relacionamento é só um espelho. Eu fiz podcasts há um tempo atrás, sabe? Com músicas sistêmicas. Ainda tem ele, é muito bacana. Chama Qual é a Música Sistêmica? E eu coloco trechinhos de música para explicar dinâmicas sistêmicas. Uma delas é... Eu posso falar nome de música aqui? Tipo, Pode. não tem problema, né? É. Não vou cantar, não Não prometo. pode. Mas tem lá a música
Aí, tá vendo? Eu já ia cantar, porque é difícil saber o nome da música. Mas eu tô namorando todo mundo, né? O do Wesley Safadão lá, né? Do 1% Vagabundo, Sim. né? E tudo mais. Então, eu peguei essa música, ela é boa pra explicar isso aqui, tá? Eu não tô falando que é todo mundo, tá? E eu não tô aqui pela defesa dos Wesley Safadões do Sim. negócio. Eu não tô aqui pra isso, não. Mas tô Não, querendo as te pessoas vão explicar. entender. Eu tô querendo explicar aqui como é que funciona a dinâmica. Na maioria das vezes, os nossos amigos 1% vagabundos, eles estão indisponíveis para uma mulher, entende? Para uma parceira, porque em muitos casos eles são o parceiro da mãe. Como assim? Eu vou explicar. Literalmente? Não tão literalmente, né? Vamos dizer assim, que o papel que eles desempenham para a mãe e que a mãe desempenha para eles é esse, de marido dela. Eu vou explicar isso melhor. Esses 1% vagabundos são também chamados de Dom Juans, Sim. né? Famosos Dom Juans. Eles galanteiam, eles buscam as moças, eles conquistam as moças, né? Mas eles não conseguem assumir essas moças. Ou seja, eles não conseguem fazer um papel de homem, vamos dizer assim, né? Entre aspas, para elas, de companheiro delas. Por quê? Porque ele tem uma lealdade com a mãe. Na maioria dos casos, o pai dele fez isso com a mãe dele. Entendi. Você entendeu? E aí, como o pai dele fez e vazou, porque o pai também era um Dom Juan, vamos dizer assim, né? Não tinha esse padrão de comportamento, vamos colocar assim. Ele sente uma lealdade à mãe e ele vai servir a mãe. Entende? Nem que seja como um único suporte emocional, nem que seja para não colocar nenhuma mulher no lugar dela. Sim. Ele confunde. Lógico que ninguém sabe disso assim, a olho nu, não, tá? Isso são é coisas profundo, terapêuticas. A pessoa vai ter que trabalhar muitas emoções para ela conseguir chegar a essa conclusão. Então, na verdade, ele está a serviço da mamãe dele. Entende? E a mamãe dele, é claro que ela também não quer isso. Entende? Mas ela acaba, de alguma forma, na postura dela, nas próprias ações dela, né? Muitas vezes invalidando que ele possa ter uma esposa. Então, nessa dinâmica, a gente pode até puxar outra. Muitas dificuldades, por exemplo, de sogras com noras. Sim. Isso acontece muito, entende? Verdade. É porque, na verdade, muitas vezes elas disputam o marido. Eu sei que para um é um filho e para o outro que é o marido, mas na hora que isso embola Não faz emocionalmente, aí já deu confusão. Isso Essa é faz sentido sério. mesmo. É. Isso são dinâmicas muito profundas, né? Dinâmicas da alma. E numa constelação familiar, isso se mostra. Não, e acaba também que a mãe pode não arrumar nenhum outro Mas parceiro. é isso que acontece. E elas não continuam a vida delas como mulher, né? É como se elas anulassem a face mulher delas, né? Sim. E também isso fomenta a postura dele, porque, veja, muitas vezes elas se dedicam exclusivamente àquele filho. Ele se sente mais endividado. Sim. Perceba, de sair daquilo e viver a vida dele. Então, isso chama lealdade inconsciente. Esse é o nome terapêutico que a gente dá para isso. E aí, por que uma moça, que a gente falou do rapaz, por que uma moça, que a gente chama de dedo podre, por que uma moça vai logo se interessar por um 1% vagabundo? Eu não sei, mas acontece. Mas agora você vai descobrir. Ah. Porque, na verdade, na maioria das vezes, ela está repetindo a mamãe dela. Entende? Na maioria dos casos, a mamãe dela também não viveu relacionamentos saudáveis ou não pôde estar com homens que pudessem ficar. Entende? E ali ela repete em lealdade, obviamente inconsciente à mamãe dela, o destino da mamãe. Na verdade, da linhagem. É isso que eu trabalho mais hoje em dia. É um trabalho muito profundo, Felipe, de conexão e de ressignificação com a linhagem feminina. Entende? Sim. Porque geração pós geração, em especial para as mulheres, eu estou falando das mulheres aqui, em específico agora, nós temos uma lealdade tão profunda com as mulheres que nos antecederam. E como você sabe, qualquer um de nós sabe, o destino das mulheres na história da humanidade é muito difícil, é muito pesaroso, né? Para não falar outra palavra aqui. Então, a tendência é que nós nos coloquemos em situações, inclusive de relacionamento de casal, tóxicos, abusivos, submissos, ou por vezes tendo que se fazer de muito fortes, afastando mesmo o masculino como uma espécie de defesa mesmo para toda essa linhagem. Entendi. Entende? Então, esse trabalho, ele é um trabalho muito profundo. Muito. Sim. E muito, a gente não tem consciência disso a olho nu.
é necessário olhar muito para dentro. É um trabalho de muita alta responsabilidade, porque, é como eu disse, essas duas pessoas elas não se encontram ao acaso. Qualquer um que essa moça contar a história desse Dom Juan, desse 1% vagabundo aqui, ele é um cafajeste, ele não presta, ele moralmente, socialmente, ele não vai prestar. Mas o meu trabalho qual que é? O meu trabalho é olhar por cima. E eu vejo amor no que ele faz. Sim. Ele ama a mãe, entende? E ele também ama o pai. Ele ama tão profundamente o pai que ele repete o pai. Repete os erros do Os pai. erros do pai, como uma forma de incluir, porque não existe ex-pai, Entendi. ex-mãe, ex-marido, ex-namorado. Não existe. Na alma, a gente não exclui. Não. Entende? Não tem como. Em geral, as pessoas não se separam por falta de amor. Elas não se separam por falta de amor. Não é isso. Não é essa a questão. Entende? Elas se separam porque elas não sabem trocar. Elas não entendem como funciona esse jogo. Porque na sua família, você não troca. É o que eu te disse. Não tem como você trocar com seus pais. O que seus pais te deram não tem preço. Você não tem como pagar. De lá, você só recebe. Só ganha, né? Você só troca no mundo. Você só troca comigo, você troca com a sua esposa, você troca no seu trabalho. Com as pessoas do mundo, você troca. Entende? Com as pessoas da sua casa, você não troca. Só que nós acreditamos, por um amor que a gente chama de amor cego, por uma lealdade inconsciente, que eu te expliquei, que eu tenho que devolver para quem me deu a vida alguma coisa. Sim. Entende? E isso faz com que eu inverta essa ordem. Eu saia do lugar. Eu bagunço essa constelação de escorpião inteira. E isso significa bagunçar a minha vida inteira. E quando eu chego para relacionar, porque eu tô falando muito de relação de casal aqui, mas isso acontece muito com cliente. Entende? Relação de cliente e... E cliente profissional. Sim. Entende? Então, por exemplo, imagina se eu, na minha postura terapêutica, com esse conhecimento que eu tenho aqui, eu acreditar que eu posso salvar um cliente. Que eu sou tão importante, entende? Que o que eu tenho para entregar para ele vai salvar a vida dele. Como que você acha que eu vou chegar num atendimento desse? Vai chegar se achando. Literalmente, né? E o problema de me achar é que isso vai trazer uma questão para a minha vida. Porque eu vou me colocar diante de uma pessoa que é igual a mim, como superior a ela. E eu vou me condicionar a salvar a vida dela. E, em geral, a pessoa que se condiciona em colocar no lugar de outro para salvar, ele cobra pouco por isso. Isso é que é o pior. Porque se eu tivesse te vendendo, eu vou salvar a sua vida. Para eu salvar a sua vida, você tem que me dar pelo menos, deixa eu ver aqui, uns 2 bilhões de euros. Sim. Entendeu? Porque eu vou salvar a sua vida. Você não vai ter mais problema. Todos os seus problemas, é meu. Eu tô quase comprando seus problemas. Então tem que ser muito... Você não acha que tem que ser muito caro? Só que a pessoa que é salvadora por natureza, ela se sente tão importante, ela tá tão fora de lugar com o sistema familiar dela, que ela faz isso quase que de graça para as outras pessoas. Entende? Ela chega numa postura de quem vai salvar o outro. É aí que eu tô te falando. Imagina um relacionamento onde um chega para salvar o outro. Você já deve ter visto isso. Entende? Aquela pessoa que quer mudar o outro. Não, mas eu vou salvar fulano. Eu quero que fulano estuda. Eu quero que fulano tome jeito. Agora fulano... E fulano... Não, às vezes o cara é o Dom Juan, aí a pessoa, eu vou mudar ele. Às vezes o cara gosta dela, né? Eu só coloquei como fosse mulher, mas isso acontece como também, tá? Mas às vezes o camarada gosta dela, mas perceba como é que é indigno. A pessoa é tão grande. O que eu, do meu tamanhozinho aqui, que só recebo dela, tem pra entregar pra ela? Um dos principais comprometimentos dessa dinâmica é sexual. Né? Numa dinâmica dessa aqui, o homem não tem virilidade para fazer o papel dele e ela fazer o papel dela do ponto de vista sexual. Sim. Interfere na energia sexual. Porque energia de sexo é troca. Eu tenho algo que você não tem. Sim. Entendeu? E independentemente da gente ser do mesmo sexo. Compreende? Eu vou te dar algo. E eu quero receber também, ué. Sim. Entende? Não é assim que tem funciona. Tem que ser igual, né? Tem que ser igual, tem que ser uma troca. Agora, imagina quando um chega com a postura, toda a postura, envolvendo o dia a dia, mas o âmago dela, a energia de que ela é superior a você. É quase que transar com a mãe. Mais ou menos. E aí, transar com a mãe não tem libido. Entende? Vai comprometendo. Obrigado demais por ter visto esse corte. Se você não tem ideia por onde começar no seu intercâmbio, clique aqui no link da descrição.